Então, como eu falei, vamos continuar com o nosso programa, com a seguinte mesa redonda, onde vamos dar resposta às dúvidas mais frequentes dos beneficiários e explicar como é que se constrói um projeto transnacional, um projeto de cooperação transnacional. E então, para esta mesa, vou pedir a Christophe Casal que venha ao palco, a Alessandra Lopes e o António Teles, do Secretariado Conjunto. Então, os senhores vão falar desde o palco, não é? Então, primeiro está o Christophe. Então, sim, vem aqui o atril. Obrigado. Obrigado, Christophe. Então, bom dia a todas as pessoas. Então, nesta sessão vamos falar da lógica da intervenção e também vamos procurar ver qual é a ligação prática que existe e deve existir entre a lógica de intervenção do programa e a lógica de intervenção do projeto. Então, falando da lógica de intervenção do programa, sem entrar em demasiados detalhes, porque já podemos ver isto de forma detalhada ontem, é o processo intelectual que levou o programa para definir os objetivos específicos do programa, e com isto vamos ver a importância que têm estes objetivos específicos para os projetos, porque isto vai ser a chave que vai abrir a porta para si, para o programa. Então, já vimos nas palestras anteriores que que se fazem através de objetivos específicos. Isto é assim porque a apresentação dos projetos é através de projetos específicos. Então, vamos começar falando da lógica de intervenção do seu projeto. Isto seria pensar com que meios vou conseguir os meus objetivos. Então, em primeiro lugar, vamos estabelecer objetivos específicos. Este é um conjunto de tarefas que vai ser explicado pela Alexandra. Então, quais são as diferentes fases num grupo de tarefas para alcançar os objetivos de projeto? Então, esta é uma base que devemos regularizar no projeto, e isto envolve uma série de documentos que podem ser um objetivo, uma tarefa intermédia para conseguir uma realização. Vamos ver estes termos com mais detalhe porque estão bem marcados. E logo temos as realizações mais importantes, porque são elas as que vão permitir nos vincular à lógica de intervenção do programa, e logo resultados que permitirão aos senhores alcançar o seu objetivo principal. A ligação entre estas lógicas de intervenção deve ser algo permanente. Isto eu falei, esta é a chave para iniciar o projeto, e deve corresponder completamente com o objetivo principal do programa. Então, as realizações de seu projeto, mesmo se isto parece muito simples, devem corresponder aos indicadores de realização. E então vamos ver nos seguintes slides o detalhe desta correspondência. E o resultado do projeto deve corresponder com os indicadores do programa. Então podemos ver esta ligação entre as duas lógicas de intervenção, que deve ser permanente. A lógica principal do programa deve ser conforme com o objetivo específico do programa. Os objetivos específicos do projeto que vocês tenham estabelecidos devem ser coerentes. Não podemos ter um objetivo específico muito ambicioso e uma realização que não nos permite alcançar este objetivo específico. Então, as realizações devem contribuir para os resultados, e a mesma coisa com os resultados. Então, como é a ligação entre as lógicas de intervenção? Através de indicadores, e já falamos disto ontem. E graças aos indicadores que os senhores e as senhoras podem indicar em que e como podem contribuir para os objetivos do programa. Então, falando de indicadores, houve uma eleição de indicadores através do programa, e que aponta claramente para os chefes de projeto
e é assim que o programa garante que os proxectos vão contribuir para os objetivos específicos marcados pelo xefe de proxecto. Isto pode parecer algo simples, mas é moito importante, porque unha realización principal do proxecto apenas existe como realización principal, apenas se permite contribuir ao indicador de realización do programa. De facto, un documento que se estabelece no proxecto e que parece ser unha realización, mas unha vez confrontada con o indicador de realización do programa non ten unha clara correspondencia, isto significa que non é unha realización que está aliñada con o programa. É por iso que eu falaba que os termos aquí son moito importantes. Isto pode ser un documento entregado, mas non unha realización. Isto é un aspecto técnico moito importante. Os diferentes grupos de tarefas non teñen que ter unha ou diferentes realizações principais. De facto, un proxecto, se calhar non ten máis que unha só realización principal, e isto é o máis normal, o máis frecuente, de facto. Se calhar dois. Portanto, então, un pequenino quiz, perguntas, respostas antes de entrar no detalle dos indicadores. Eu non sei se isto vamos facer a través do aplicativo menti.com. Temos un número, sería o 642893005. Portanto, eu vou ler a pergunta. Non sei se está a funcionar ben. Sim? Então, eu apresento-me para um dos objetivos específicos abertos na primeira convocatória de projetos. Então, qual seria o indicador de realização para o que deve contribuir o meu projeto? Então, temos três opções. Uma, as estratégias de planos de ação elaborados conjuntamente, as ações piloto elaboradas conjuntamente e envolvidas no projeto, ou as duas soluções anteriores. Então, eu vejo que a maioria já conhece as implicações da participação num programa SUDOI 2021-2027, porque há boas respostas justamente os dois indicadores de realização juntos, que obrigatoriamente devem ser objeto de uma contribuição por parte dos projetos para esta primeira convocatória. Agora, na seguinte slide vou explicar do que falamos quando falamos de indicadores de realização. Então, aqui temos os três níveis. A nível projeto, com as realizações previstas, a nível que é um bocado como os indicadores de realização que fixa o programa para os que deve contribuir seu projeto, e logo os indicadores de resultado. Portanto, temos dois indicadores para os que os senhores e senhoras devem contribuir. O primeiro são as estratégias e planos de ação. Vou ir um bocadinho rápido, e isto é estabelecer um método para atender os objetivos e um plano de ações um bocado mais prático, porque isto se traduz em ações concretizadas. Uma estratégia que já existe, isto é calendários, diferentes médios. Isto é um bocado mais prático do que uma estratégia. E segundo, temos uma ação piloto, outro indicador de realização. Esta ação é uma ação concretizada para o novo dispositivo. E o importante aqui é o caráter experimental e demonstrativo disto. É um duplo caráter, uma dupla informação da ação piloto. Há dois tipos de ações pilotos. Um teste para uma ação inovadora, ou uma transposição, demonstrar a aplicabilidade de uma ação que já existe num outro território. Estes são os dois grandes tipos de ações que podemos perceber como ações pilotos e que é o segundo indicador de realização. E devem ter isto em conta no desenvolvimento do seu projeto. O indicador de realização tem em conta as estratégias dos planos de ação que devem ser elaborados conjuntamente. Então, não é essencialmente um plano de ação que vai ser desenvolvido por um parceiro no seu território. E se calhar o aspecto conjunto para o indicador de realização do programa. E aqui também falamos que é o programa que elige o indicador, e a ação piloto também tem este aspecto fundamental de ser um trabalho
conjunto e deve ser realizado durante o projeto. Eu mesmo acrescentaria o antes possível. E por que isto? Porque a ação piloto deve servir para desenvolver uma solução, oferecer uma solução. Uma ação piloto no fim de um projeto seria um problema, porque é difícil assim demonstrar que todo desenvolvido que é uma ação viável. É por isso que se calhar é melhor desenvolvê-la o antes possível para ser desenvolvida. E assim passamos ao terceiro nível, os indicadores de resultado. E aqui está a ligação entre as realizações de projeto e indicadores de realização. E então seriam estratégias e planos de ação comuns adoptadas pelas organizações. E isto deve ser previsto em seus projetos. E quando falamos de ação piloto, esta seria uma solução. Esse é o objetivo final desta, é desenvolver uma solução. E o facto de que a solução seja adoptada ou desenvolvida no fim, esse seria o sentido final desta intervenção. Então, tanto as realizações de projeto como isto deve permitir às organizações aumentar a sua capacidade de intervenção. E isto, para dizer-lo sucinto, os resultados, eu acho que esta é uma questão complexa, mas cada projeto deve permitir, como mínimo, desenvolver uma estratégia comum. Esta é uma realização. Então, adoptar ou aplicar esta estratégia como plano de resultado, desenvolver uma ação piloto por projeto, adotar uma ou várias soluções experimentais através da ação piloto e, finalmente, o último indicador de resultado seria aumentar as capacidades dos organismos através das atividades de seus projetos. Então, vou passar para o terceiro ponto que está ligado estreitamente com estas questões, mas aqui vou destacar. Estamos falando de critérios de elegibilidade, dos que já apresentou a Alexandra na palestra anterior. Estão muito diferenciados estes critérios, não é? E vocês vão ver quando entrem na sua preparação de projeto. Então, há que diferenciar o que depende dos critérios de elegibilidade do que depende da avaliação do seu projeto. Os critérios de elegibilidade são anteriores à avaliação do projeto. E se não são respeitados, se calhar seu projeto não passará à fase de avaliação. Devemos diferenciar muito bem estes dois pontos. Os critérios de elegibilidade são muito simples. Temos aqueles ligados ao tipo de projeto, a ação piloto é obrigatória, e aqui vou marcar novamente esta diferenciação como a questão da avaliação. A ação piloto é um critério de elegibilidade, é precisa ter uma ação piloto, uma demonstração no terreno para ver a viabilidade das ações propostas, e uma outra questão que já falamos ontem. Aqueles projetos focados exclusivamente numa área litoral marítima não serão elegíveis. Então temos o primeiro critério de elegibilidade, que fala do tipo de projetos, há um outro que fala do tipo de atores. E aqui não consigo entrar em detalhes, porque se trata de falar de objetivos específicos. Cada objetivo específico obriga a ter um certo tipo de atores nas parcerias. É importante ver com muito detalhe qual é o objetivo específico para os que desejam apresentar seu projeto. Quais são os atores que devem estar presentes obrigatoriamente? O impacto é potencialmente muito importante, porque se não temos um destes atores obrigatórios, cuja presença é obrigatória, o projeto não será elegível e não será avaliado. Isto é muito importante, e eu coloquei a maior parte dos atores possíveis: autoridades públicas, organismos científicos, empresas, associações, ONGs, organizações da sociedade civil. Vocês vão encontrar todos estes atores com diferentes especificidades para cada um deles. Então, eu insisto muito neste ponto, nestes dois últimos pontos de elegibilidade, porque depois aparecem no estudo. De fato, temos critérios de elegibilidade
mesmo antes da avaliação do seu projeto. Isto é tudo para a minha apresentação e passo a palavra à minha colega Alexandra. Sim. E na sequência da apresentação do Christophe, que nos falou sobre a lógica de intervenção, num dos pontos, vamos abordar agora o plano de trabalho, que deve ser construído em coerência com a lógica de intervenção. Não vou voltar a incidir na lógica de intervenção, julgo que já ficou claro com as intervenções tanto de ontem como anteriores. Vamos começar para já em definir o que é um plano de trabalho. Eu julgo que a maioria de vocês, ou todos, já sabem o que é um plano, em que consiste um plano de trabalho, mas apenas para relembrar, um plano de trabalho em que é que consiste? O plano de trabalho, pois, é um documento onde se registram, pois, as atividades, os objetivos, as tarefas necessárias para alcançar esses objetivos e o objetivo final, mediante, obviamente, a colaboração. Não estamos nós aqui em projetos de cooperação transnacional, e dentro de um prazo estabelecido, ou seja, dentro de um calendário. E vamos agora entrar dentro do que é um plano de trabalho numa candidatura SUDOE. E temos aqui alguns pontos. Ora, o primeiro deles é, na fase 1, nós vamos solicitar aos projetos que definam os objetivos específicos do projeto. No máximo poderão definir 3 objetivos específicos. Eu faço aqui um parênteses, não confundir objetivos específicos do projeto com objetivos específicos do programa. É diferente, os objetivos específicos do programa são aqueles que vêm definidos tanto no programa operativo do SUDOE como no texto da convocatória. Os objetivos específicos são aqueles que vocês nos vão dar a nós, digamos, são aqueles os objetivos que o projeto pretende alcançar. E na primeira fase, ou seja, na proposta de projeto, vai ser pedido para que nos indiquem, no máximo, 3 objetivos específicos do projeto. E na segunda fase, cada um dos objetivos específicos indicados na primeira fase, caso, obviamente, a candidatura passe à segunda fase, cada um desses objetivos específicos corresponderá a um grupo de tarefas da fase 2, ou seja, imaginemos que o projeto apresenta ao máximo 3 objetivos específicos. Na fase 2, cada um desses objetivos específicos corresponderá a um grupo de tarefas, ao Work Package, como costumamos mais nós portugueses designar. Outro ponto também é que o plano de trabalho deve estar integrado na lógica de intervenção. As atividades terão que estar relacionadas com os objetivos que se propõem. Enquanto que na fase 2 realmente vamos pedir um plano de trabalho pormenorizado, ou seja, a diferença entre fase 1 e fase 2 é que na fase 1 vocês vão, além de indicar os 3 objetivos específicos, vão ter que descrever de forma breve as atividades para poder alcançar esses objetivos. Na fase 2, não, já entramos pormenor a pormenor, tem que indicar cada atividade que pretendem efetuar em cada objetivo específico do projeto. Outro aspecto é que cada objetivo específico do projeto, ou grupo de tarefas na segunda fase, está composto por diferentes atividades que contribuirão então para alcançar esses objetivos. E de cada objetivo específico, ou grupo de tarefas, resultarão produtos e realizações essas, obviamente, e voltando a insistir na lógica de intervenção, terão que contribuir aos indicadores de realização do programa. Uma novidade neste novo período de programação é que as atividades de comunicação estão diretamente integradas nos grupos de tarefas específicos do projeto. Isto só se vai pedir em fase 2, ou seja, a parte de comunicação. Enquanto que no atual período de programação, como a maioria de vocês conhece, havia um grupo de tarefas específico para a comunicação, no novo período de programação, as atividades de comunicação devem estar integradas dentro de cada objetivo específico, devendo-se indicar, então, cada um dos objetivos de comunicação para cada grupo de tarefas, o que pretendem alcançar e como chegar, então, ao público-alvo.
Outro aspecto, na fase já 2, é que existe também uma secção relativa às atividades de gestão do projeto. Ou seja, atualmente também era um grupo de tarefas, neste novo período de programação corresponderá a uma secção à parte que corresponderá às atividades de gestão, de onde devem definir, obviamente, as estruturas dos procedimentos que prevêem para assegurar a qualidade do projeto, sistemas de comunicação, de gestão interna e de difusão, obviamente. Chamo aqui a atenção para a importância de uma redação clara e objetiva deste plano de trabalho, com uma sequência lógica entre os grupos de tarefas, obviamente, lógica e cronológica, pois, obviamente, serão os avaliadores que vão ler esse plano de trabalho para poderem entender melhor qual é a ideia do vosso projeto. Por isso tenham atenção a esse aspecto de redação clara, sem entrar demasiado em tecnicismos, possivelmente, para que possa qualquer, digamos, leitor entender o que é que vocês querem transmitir, qual é a vossa ideia de projeto. Por último, chamo também a atenção para as traduções. O idioma que prevalece é o do beneficiário principal, se observarmos, obviamente, diferenças entre as diferentes versões linguísticas, por isso tenham atenção às traduções. Como já referiram os meus colegas, há um prazo adicional para inserir as traduções na plataforma informática, contudo, tenham atenção e façam um trabalho realmente de leitura entre os diferentes parceiros para que realmente as diferentes versões coincidam. E, no fundo, eu queria vos explicar um pouco, a nível esquemático, então, o que é que se apresenta na fase 1. Na fase 1, como já referi, devem indicar, então, os 3 objetivos específicos do projeto, que corresponderão na fase 2 a cada grupo de tarefas específico. Dentro de cada um destes grupos de tarefas específico, haverá a parte da comunicação, que estará integrada dentro de cada grupo de tarefas, e dentro de cada grupo haverá as diferentes atividades. Poderão ter uma ou várias atividades dentro de cada grupo de tarefas. E cada uma destes grupos de tarefas, obviamente, resultarão produtos e realizações. Como referiu também o Christophe, não é obrigatório que todas as atividades contribuam com produtos ou realizações, por isso não há aquela obrigatoriedade de cada atividade ter um produto ou uma realização. Obviamente que o projeto tem que contribuir com produtos e realizações, mas não há o vínculo obrigatório entre uns e outros. A nível transversal, há então um grupo de tarefas de gestão do projeto. Adicionalmente, e a nível opcional apenas, há o grupo de tarefas de preparação, do qual o Fernando também já referiu há pouco. E passo agora a uns princípios que nós, tanto na proposta como no formulário de candidatura de segunda fase, temos que abordar nos projetos, que o primeiro deles é o princípio do DNSH, que em português, pronto, não prejudicar significativamente, que no fundo o que é que significa este princípio? Significa que as atividades de projeto ao abrigo do financiamento europeu não devem causar danos significativos a nenhum dos 6 objetivos que vocês podem ver em ecrã. A mitigação das mudanças climáticas, a adaptação às mudanças climáticas, o sustentável e proteção dos recursos hídricos e marinhos, etc. Ou seja, o projeto realmente tem que, no fundo, não causar danos significativos a cada um destes princípios. Como é que vamos então averiguar que o projeto responde a este princípio? Ora, cada projeto deverá efetuar uma autoavaliação, em primeiro lugar, e fazer-se a pergunta realmente se está em conformidade com este princípio. E na proposta de candidatura da primeira fase, prevemos uma questão sobre este princípio, no qual o projeto, a parceria, ou mais concretamente o beneficiário principal, deverá indicar como o projeto contribui às diretivas europeias correspondentes à temática, obviamente, que o projeto aborda, e realmente indicar que não causa, deste modo, danos significativos a nenhum dos 6 princípios que vimos anteriormente.
Isto realmente é uma indicação que terão que indicar na proposta de projeto da primeira fase, para realmente verificarmos depois que realmente o projeto cumpre com este princípio. E um segundo nível de princípios são os princípios horizontais, que podem ver em ecrã, que julgo que também a maioria está familiarizado com estes 3 princípios. O primeiro deles, o desenvolvimento sustentável, tendo em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, de acordo com o Acordo de Paris, o princípio de não causar danos significativos, a de igualdade de oportunidades, de não discriminação em razão do sexo, da origem racial ou étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual. E o terceiro deles, a igualdade entre os homens e mulheres, integração e da perspectiva de género. E como é que aplicamos, então, a verificação destes princípios horizontais numa candidatura SUDOE? Ora, tal como o anterior, cada projeto deverá efetuar uma autoavaliação da sua contribuição a estes princípios, e estes princípios são analisados em segunda fase. Na segunda fase, o formulário de candidatura prevê um apartado no qual se pergunta realmente o contributo do projeto a cada um destes 3 princípios, no qual deverão indicar se tem um efeito neutro, positivo ou negativo e justificar o porquê. Aqui 2 chamadas de atenção. A primeira delas é que a contribuição deve ser aquela que deriva das atividades do projeto, não da entidade beneficiária, porque há uma confusão, isso vimos ao longo de todos estes períodos até agora, que quando respondem nas candidaturas, respondem a nível da entidade. A entidade vai fazer isto a nível de, para cumprir um determinado princípio. Não, é a nível das atividades que realmente respeitam os 3 princípios horizontais. E uma segunda chamada de atenção é realmente ser realista ao responder. Não responder simplesmente que o efeito vai ser positivo nos 3 princípios. Não, porque se realmente não for, nem é necessário dizer que o efeito foi positivo, para indicar que o efeito foi neutro. Têm que ser realistas e que a justificação seja coerente com a resposta. Esta realmente é uma das recomendações que damos, porque vemos que realmente respondem às vezes sempre positivo, 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 e a justificação às vezes depois não é muito coerente com a resposta. E já que falei na questão da comunicação na parte do plano de trabalho, passo agora a palavra ao meu colega António, que nos vai entrar mais em pormenor no que diz respeito à estratégia de comunicação. Obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigado, Alexandra, pela sua apresentação. Vamos ver agora a nova função da comunicação no programa SUDOE 2021-2027. Por que falamos numa nova função? Quais são as comparações que podemos fazer com o quadro de programação anterior? Tem que ver que, como potenciais beneficiários, que vocês têm que ver essa comunicação como uma ferramenta essencial. Já desde a apresentação das candidaturas e das propostas, não tem que ver como uma obrigação regulamentar como até agora, mas como um instrumento fundamental desde os primeiros passos do projeto. É importante que os potenciais beneficiários que se familiarizem com o termo estratégia de comunicação desde o início do projeto. Por quê? Porque agora todas as partes do projeto têm que estar ligadas a essa estratégia de comunicação do próprio projeto. A estratégia de comunicação tem que estar presente em cada passo, em cada fase do projeto, desde o início da apresentação da candidatura. O que devem levar em consideração os projetos? A comunicação é uma questão central e a estratégia de comunicação deve servir não só para difundir as realizações e resultados do projeto, mas também para dar a conhecer de uma forma atualizada todos os trabalhos e todas as atividades que se desenvolvem desde a fase de execução do projeto. Todas as atividades previstas pelo projeto devem contribuir para a realização e os resultados do projeto e devem ser divulgados.
A comunicação vai um passo mais na frente no programa 2021-2027 e deve estar presente em cada setor e em cada parte do projeto. O que mais devem ter em conta esses projetos a partir de agora? É muito importante que levem em consideração que os próprios parceiros do projeto saibam quais vão ser os destinatários do projeto que vão receber as mensagens. Vamos a insistir desde o primeiro momento em que todas as atividades desenvolvidas no quadro do programa saibam qual é o público-alvo que vai receber essas comunicações e essas mensagens. Como já a minha colega Alexandra já referiu, a estratégia de comunicação vai se repetir na segunda fase da candidatura. Eu vejo que já tem pessoas a tirar fotos que tenham em conta também estas informações. Portanto, a comunicação deve estar focada em identificar os objetivos específicos do projeto e também deve especificar até que ponto as ações de comunicação contribuem para a consecução dos diferentes objetivos específicos do projeto. É muito importante saber qual é o público-alvo dessas comunicações e das atividades do projeto. Essas mensagens que vamos lançar para o nosso público-alvo como projeto. Portanto, a comunicação deve contar com umas atividades muito claras, bem definidas, as atividades que vão ser desenvolvidas. E é importante que já comecem a pensar nisto, que comecem a definir e a formar detalhadamente desde a própria fase de candidatura do projeto. Não é uma coisa que vai se tratar depois que o projeto estiver já na fase de execução. Vamos requerir desde o início que exista uma estratégia de comunicação. Como já acabei de dizer, temos de ter bem claras as ferramentas de comunicação, saber qual é o público destinatário das nossas mensagens e também quais são as ferramentas que vamos utilizar para divulgar essas mensagens. Não é o mesmo publicar informações nas redes sociais, ou na mídia local, ou regional ou nacional. Tem que adquirir uma especial importância que, desde este momento, vamos insistir muito em que essas mensagens cheguem de uma forma bem eficaz e eficiente aos diferentes públicos. Portanto, o beneficiário principal do projeto deve prever desde já recursos humanos para contar na sua equipa com a contratação de uma pessoa ou mais responsáveis pela comunicação do projeto. Alguns projetos já vão contar com esse agente, mas quem não tiver tem que levar em consideração que vai ter que contratar e profissionalizar essa figura responsável pela comunicação do projeto. Eu vou voltar um pouco para trás. Por parte do Secretariado Conjunto, vamos tentar e vamos insistir em que os próprios responsáveis de comunicação dos projetos 2021-2027 possam ter à mão essas ferramentas para que essa comunicação seja o mais eficiente possível. Vão contar com um guia de comunicação, um guia no qual vai aparecer todos os conselhos úteis, como do início ao fim, do A ao Z. Para que essa comunicação seja eficiente, vão ter também webinars, oficinas, atividades específicas para os próprios responsáveis de comunicação. E outra questão muito importante é que vão ter um espaço web próprio. Antes podiam criar um site próprio, mas agora o que vamos fazer criar um espaço web próprio para todos os projetos, de forma que exista uma coordenação entre o Secretariado Conjunto e os responsáveis de comunicação do projeto para que as informações estejam sempre atualizadas. Portanto, vai ser muito importante que o Secretariado Conjunto conte com uma comunicação constante com os responsáveis de comunicação do projeto, que não vão ser sempre os encarregados de difundir as atividades do projeto, mas não só isso, também têm que estar envolvidos no próprio projeto desde o início. E já para entrar em detalhe desse espaço web próprio, do que vão dispor os responsáveis de comunicação do projeto,
Este espaço vai estar localizado no site do Interreg Sudoe e vai permitir o acesso a todos aqueles que entrem no site do projeto com acesso a umas informações idôneas, atualizadas, de todas as informações relevantes do projeto. Descrição do projeto, calendário, orçamento. Vai ter também uma galeria de imagens, uma seção de notícias, de eventos importantes que irão desenvolvendo ao longo do projeto. Portanto, tem que estar atualizada toda essa informação e vamos estar em contato desde o Secretariado Conjunto com os responsáveis de comunicação para que estas informações sejam difundidas na medida que se vão produzindo. Então, isto vai permitir que os responsáveis de comunicação possam compartilhar todas as informações que considerem relevantes. Além deste espaço web próprio, o Secretariado Conjunto também vai oferecer aos responsáveis de comunicação do projeto o logótipo que vão utilizar durante todo o período de programação. Por que fazemos isto? Porque, como sabem, em questão de imagem visual, devemos seguir os ditados europeus, os regulamentos europeus. Então, já pegamos todas essas informações e já vamos dar para os responsáveis de comunicação do projeto aquele modelo de documento padrão para que simplesmente preencham com os dados do projeto e para diferentes suportes e para diferentes materiais que possam utilizar. Com isto, perseguimos facilitar o trabalho dos responsáveis de comunicação dos projetos SUDOE 2021-2027 e para os potenciais beneficiários que já sabem que precisam dar uma função importante para a comunicação, eu animo a que já dê uma olhada nas fichas que já existem, na ficha 11, onde conseguem ver bem detalhado toda a consideração dos projetos, toda a comunicação, informações que eu já ofereci nesta palestra e também outras informações que podem ser úteis para aprofundar e criar essa estratégia de comunicação que vai ser necessária na segunda fase. E, de outra parte, na ficha 4, na seção 7.2, tem a comunicação do projeto, do Guia SUDOE, que trata de diferentes temáticas e diferentes pontos que é importante levar em consideração, não só na fase de execução do projeto, mas também já na fase de apresentação da candidatura. Inclui também regulamentos europeus e também fala do papel do novo responsável de comunicação, que os projetos e também outras questões de branding, de marca, de visibilidade, que é importante também ter em conta. Da minha parte é tudo. Por favor, realmente eu animo a que entrem nessa ficha 11 e também na ficha 4, para que já comecem a levar em consideração como vão levar essa estratégia de comunicação nos próximos projetos. Muito obrigado.